colaboração de todos e convidar todos a abrir a Bíblia Sagrada no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Lucas, capítulo 15 e versículo 17. Lucas, capítulo 15, versículo 17. Diz assim: e caindo em si disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome. Eu quero nesta noite tematizar a mensagem a qual nós iremos refletir com o tema Na Casa do Pai tem Pão. O capítulo 15 do Evangelho segundo escreveu São Lucas, a partir do versículo 1, começa dizendo: chegavam-se a ele os publicanos e pecadores para ouvir, e os fariseus, eles quando avistaram que Jesus se assentava e comia com os pecadores, eles murmuravam, dizendo: que homem é este que come e se assenta com pecadores? O texto diz que Jesus vai propor uma parábola dizendo: que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a ovelha perdida, e achando-a coloca sobre os ombros com alegria, convida amigos, vizinhos e diz: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. E a segunda parábola conta acerca da dracma perdida, a qual uma mulher tendo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende a candeia, não vai à casa, não procura de forma diligente até encontrá-la. E o fechamento também é o mesmo: convida amigas, vizinhas e diz: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Mas o capítulo 15, a partir do versículo 11 até o verso 32 diz: e disse um certo homem, tinha 2 filhos, e o filho mais novo, o filho mais moço, disse: pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. O texto diz que o pai repartiu por eles a fazenda. É interessante nós fazermos algumas perguntas. Por que o pai reparte por eles a fazenda? O texto não esboça uma reação do pai em tentar impedir a saída do filho mais novo, do filho mais moço. É interessante que o versículo posterior vai dizer que alguns dias depois o filho mais novo ajuntou tudo que tinha e partiu para uma terra longínqua, vivendo uma vida dissoluta. E eu quero aqui pontuar algumas razões porque o pai não tentou impedir a saída do filho. A primeira razão que o pai não impediu a saída do filho foi porque o pai sabia que ele havia oferecido o melhor para o teu filho. E também precisamos relembrar que o seu pedido, ou seja, o seu requerimento, seria algo inviável, algo incomum, porque o pai, estando em vida, ele pedindo ao seu pai a sua parte da fazenda, é como se ele antecipasse a morte de seu pai. Mas a Bíblia nos diz que o pai repartiu por eles a fazenda, e alguns dias depois ele ajunta tudo que tem e parte para uma terra longínqua. É interessante que quando ele sai da casa do pai, certamente a sua intenção, o seu propósito seria de se dar de bem. Só que nenhum filho ele consegue de forma alguma obter êxito fora da casa do pai, porque dentro da casa do pai você está debaixo de uma proteção. Dentro da casa do pai você está debaixo das promessas do pai.
dentro da casa do Pai, ainda que você passe por problemas, por adversidades, por dificuldades, o Pai sempre está pronto para te aconselhar. Este filho, quando ele sai da casa do Pai, certamente ele pode ter pensado: agora eu vou me dar de bem, agora chegou o momento de eu crescer, de eu avançar, de eu prosperar. Só que quando ele sai da casa do Pai, ele está quebrando alguns princípios que a qual o filho está debaixo da desobediência. Se nós fôssemos fazer algumas comparações e fazer até mesmo algumas perguntas, eu tenho certeza que cada um dos senhores, das senhoras que está aqui, tem muitas experiências para compartilhar. Existem pessoas que não querem mais congregar, que não querem mais participar do corpo de Cristo, porque muitas das vezes se decepcionaram, passaram por alguma frustração, ou até mesmo foram feridos dentro da igreja. Mas nós precisamos entender que ainda que estejamos dentro da igreja, nós vamos enfrentar muitas dificuldades, nós vamos encontrar pessoas com muitas dificuldades, com pensamentos opostos. E aí eu me faço lembrar de Noé. Quando Deus dá o projeto a Noé de construir a arca, eu começo a imaginar como para Noé seria difícil estar de perto de animais, o cheiro que estava dentro daquela arca. Mas algo me chama a atenção e eu quero pontuar que é melhor você estar dentro da arca do que estar do lado de fora, porque dentro da arca, ainda que você possa exalar um mau cheiro, ainda que você possa contemplar muitas coisas que você não está de acordo, mas dentro da arca você não vai perecer, dentro da arca você não vai sucumbir, dentro da arca você não vai desfalecer na sua fé, porque dentro da arca você está guardado, dentro da arca você está protegido, você está revestido, porque dentro da arca há um livramento para aqueles que estão dentro da arca. Só que olhando para esta parábola, eu começo a fazer algumas perguntas, e a segunda pergunta é: por que ele saiu da casa do Pai? E às vezes nós temos uma dificuldade em permanecer dentro da casa. Quando eu falo casa, eu falo igreja, e porque nós vamos sempre encontrar problemas. Por que esse filho saiu da casa do pai? Será que ele não queria viver debaixo da submissão? Ou será que ele não queria cumprir com as regras, com os princípios que o pai poderia ter estabelecido? Mas a Bíblia diz que quando ele saiu, ele viveu uma vida dissoluta. Quantas pessoas hoje não querem mais permanecer dentro da casa do Pai? E nós vamos contemplar por aí fora pessoas que estão vivendo aparentemente uma vida de ilusão. Tem pessoas que estão fora da casa do Pai, mas verdadeiramente ele sabe que o teu coração, que a tua alma está aflita, que ainda tem um vazio dentro da sua alma, porque certamente essa pessoa vai lembrar dos momentos que ele passou na casa do Pai. Quantos daqui que estão nessa noite já viveram algumas experiências, já desfrutaram de coisas que humanamente falando não se explica, mas sabe que Deus, ele sempre fez coisas que nós ficamos muitas das vezes sem entender. E esse filho, quando ele sai da casa do pai, ele vai viver um período, uma etapa, uma fase da sua vida, de qualquer maneira. E o texto nos diz que, havendo ele gastado tudo, toda a sua herança havendo acabado, houve uma grande fome naquela terra, e o texto diz: e ninguém lhe dava nada. E o texto também nos fala que chegara-se a ele um dos cidadãos daquela terra, qual havia mandado apacentar porcos. Ele vai chegar em um estado deplorável, em uma situação difícil, em uma situação de profunda humilhação. Mas o versículo ao qual ele li, remete, nos fala que ele, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de
fome. E o versículo 18 diz: levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, mas faze-me como um dos teus trabalhadores. Aqui é o ponto crucial, é o ponto importante, que é, o texto diz que ele, caindo em si, ele relembrou que os trabalhadores de seu pai tinham abundância de pão. Ele está em um lugar imundo, ele está em um lugar sujo, mas ele não se esqueceu que na casa do pai ele era bem alimentado. Ele não se esqueceu que na casa do pai ele tinha aquilo de melhor que o pai poderia oferecer. E quando ele diz levantar-me-ei, eu posso perceber que ele precisou tomar uma decisão, ele precisou se colocar de pé, se posicionar. Ninguém precisou ir até ele para ele retornar o caminho da casa do pai. Ou seja, ele mesmo se conscientizou que precisava voltar para a casa do pai. E aqui nós vamos perceber que existe um grande embate, uma grande batalha, e essa batalha se trava no campo da mente. Certamente ele poderia ter pensado: meu pai talvez não possa me receber, ou eu posso também receber a rejeição, o contra-ataque do meu irmão mais velho. Mas ele, estando naquela situação, ele deixou tudo de lado e ele se levantou, ele se posicionou e ele retornou fazer o caminho que ele havia saído da casa do pai. E o texto diz que quando ele está voltando para a casa do pai, de longe o pai o avistou e o pai correu ao seu encontro. Aqui eu percebo o amor imensurável, o amor grandioso que o pai tem pelo seu filho. O pai estava o aguardando, porque o pai sabia que da maneira que ele havia saído, ele haveria de voltar. A Bíblia nos diz que quando o pai correu ao seu encontro, beijou o seu pescoço, aqui nós podemos perceber que o pai vai quebrar alguns protocolos, alguns paradigmas, e vai ao encontro do filho. No Oriente seria algo incomum um pai, um ancião, correr, porque as tuas pernas iriam aparecer. Ou seja, o pai ama tanto que o pai não está preocupado qual foi o motivo ou qual foi a causa que fez o filho sair. Mas o texto diz que o pai foi ao seu encontro. Antes do filho retornar, o pai já estava o aguardando. Isso nos revela o amor que o pai tem por cada um de nós. O texto diz que quando ele começa a dizer: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Aqui eu quero fazer a menção das palavras do sábio Salomão, no capítulo 28, versículo 13. Salomão vai dizer: aquele que encobre a sua transgressão nunca prosperará, mas aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. Ele precisou reconhecer o seu estado e ele precisou confessar. E quando ele começa a confessar, a Bíblia nos diz que o pai chama um dos seus servos e diz: trazei a melhor vestimenta, trazei anel, trazei sandálias. O que o pai está querendo mostrar é que o pai ama tanto o filho, mesmo ele tendo desperdiçado toda a sua herança, o pai preparou presente. O pai não ofereceu presente para aquele que havia ficado em casa, mas, ou seja, para aquele que havia retornado. Mesmo aquele filho tendo virado as costas para o pai o recebeu de braços abertos. E aqui eu começo a perceber que quantas vezes nós viramos as costas para o pai, quantas vezes nós deixamos de cumprir aquilo que está escrito, aquilo que nós temos a plena consciência, mas o pai nunca virou as costas
para aquele a qual ele criou, para aquele a qual ele fez imagem e semelhança. O amor do pai é tão grande que o pai presenteia o filho que havia virado as costas, e é interessante que o pai manda matar o bezerro cevado, ou seja, aquele bezerro estava sendo engordado, estava sendo preparado para uma ocasião especial, e essa ocasião especial seria o retorno do filho que havia saído da casa do pai. E é interessante que quando o pai manda matar o bezerro cevado, quando o pai prepara toda a festa, o seu irmão mais velho, que estava dentro da casa do pai, pergunta a um dos seus servos o que estava acontecendo, porque ele estava ouvindo o barulho das músicas. E o servo diz: o teu pai mandou matar o bezerro cevado por causa do teu irmão que retornou, e esse filho mais velho, ele vai chegar-se diante do pai e vai questionar: pai, te sirvo há tanto tempo, o senhor não me deste nem um novilho para se alegrar com os meus amigos, e vendo este teu filho que retornou, havendo gastado tudo com as meretrizes, tudo de qualquer forma, o senhor matar o bezerro cevado. E o pai responde: filho, tudo que eu tenho é meu. Aqui eu percebo que existem pessoas que estão dentro da casa do pai, mas não conseguem desfrutar das dádivas, das bênçãos do pai. Não basta somente estar dentro da casa, precisamos nos relacionar com o pai, precisamos cada vez mais nos entregar para o pai, precisamos cada vez mais nos atentar para ouvir aquilo que o pai tem para nos falar, e às vezes nós não queremos ouvir, porque muitas das vezes aquilo que o pai tem para nos falar não é aquilo que queremos, mas graças a Deus que nós estamos aqui ouvindo e guardando esta poderosa e santa palavra. Eu agradeço esta oportunidade.